Olá, empreendedora, olá, empreendedora, seja bem-vindo aí a essa série especial de vídeos aí. Eu sou Camila Klippel, eu sou consultora e mentora de empreendedores já há 13 anos e ao longo de todos esses anos eu já ajudei milhares de empreendedores a terem mais sucesso, serem mais realizados nos seus negócios, ensinando conceitos fundamentais, essenciais de marketing, vendas e comportamento empreendedor. Sempre de uma maneira muito simples, prática e muito descomplicada. E é isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. O nosso papo de hoje, o nosso tema é como descobrir quem é o meu cliente ideal. Como descobrir quem é o meu cliente ideal. Para nós começarmos a nossa conversa, nós precisamos começar entendendo qual é esse conceito aí de cliente ideal. Pode ser, às vezes, um termo novo aí para você, por isso que nós vamos mergulhar neste tema, que é tão importante aí para todos os tipos de empresa, todos os tipos de negócio. Porém, a grande maioria não sabe disso, não faz, não usa dessa ferramenta, né? Dessa ferramenta que é tão importante. Então, se você está aqui, saiba que você já está um passo à frente, que você já está tendo acesso a um conhecimento que a grande maioria das empresas não utilizam. Como é que eu sei isso? Eu sei porque eu atendo as empresas, eu faço palestras, eu faço treinamentos e quando eu pergunto, é muito difícil encontrar um empreendedor, um empresário que tenha isso muito definido, que utilize isso como estratégia, que é a base para qualquer empresa que quer atuar de maneira centrada no cliente. As empresas de sucesso, aquelas que dão certo, aquelas que realmente têm essa decisão de atuar de maneira centrada, de colocar o cliente no centro do processo, utilizam esta ferramenta. Se você não está utilizando, que bom que você está aqui, porque hoje a gente vai aprender quem é esse cliente ideal e por que é tão importante você trabalhar com esta ferramenta. Vamos traduzir aí, vamos colocar de uma maneira mais fácil e mais prática para você. O cliente ideal. O que é o cliente ideal? De maneira mais técnica, ele é um conjunto de características em comum das pessoas que têm um maior potencial de fechar negócio com a tua empresa. Traduzindo aí, traduzindo para você o que é esse tal desse cliente ideal. O cliente ideal é o bom cliente, é o cliente que eu quero para mim, é o cliente que eu quero abraçar, beijar e ter ele para sempre dentro da minha empresa. É o bom cliente, é o cliente que dá lucro, é o cliente que é fiel, é o cliente que me indica, é o cliente que ele tem as características que combinam com a minha empresa, que dão um match com a minha empresa, né? Lembra assim? É um termo que os aplicativos aí de relacionamentos acabaram trazendo para o mercado e que a gente do marketing, uma roubadinha aí, é o match, né? Deu fit, combinou, encaixou, combinou, né? Quando eu tenho um cliente que combina aquilo que ele quer, combina, encaixa com aquilo que a minha empresa está vendendo, está oferecendo para o mercado. Então, se eu tenho esse bom cliente, se eu tenho esse cliente potencial, esse cliente que tem uma facilidade, uma predisposição de comprar de mim, que tem um perfil para comprar da minha empresa, o que eu tenho que fazer? Pensa comigo. Eu preciso ter esse cliente como alvo. É neste cliente que eu vou gastar minha energia, é nesse cliente que eu vou colocar meu esforço, é nesse cliente que eu vou definir, para esse cliente que eu vou definir as minhas estratégias, né? Eu vou botar energia, eu vou botar esforço, porque esse é o cliente certo para o meu negócio. É o cliente certo para o meu negócio. Se ele é o cliente certo para o meu negócio, não faz sentido eu mergulhar fundo para conhecer quem é essa pessoa, eu entender quem é ele para eu poder atender esse cliente. Eu só vou conseguir atender ele de verdade se eu conhecer quem é ele. E essa ferramenta é justamente isso. É eu ter mapeado, eu ter formalizado, eu ter organizado essas informações do meu cliente para usar isso ao meu favor. Então é isso aí, basicamente é isso. É o bom cliente, aquela pessoa, é eu reunir ali aqueles melhores clientes e descobrir quais são as características em comum desse cliente que tem um potencial de ter uma facilidade, ter um potencial de fazer negócios com a minha empresa. E se eu tenho esse bom cliente, se eu tenho esse cliente ideal em mente, o que eu vou fazer, meu povo? Eu vou fazer estratégias para atrair esse cliente, eu vou mudar as minhas ações para conquistar esse cliente. É simples assim. É o cliente que eu vou o quê? Eu vou buscar ativamente no mercado, eu vou buscar intencionalmente no mercado.
É o cliente que eu quero conversar, que eu quero manter relacionamento, que eu quero buscar ele para minha empresa, porque eu sei que ele é um bom cliente, eu sei que pessoas parecidas com esse cliente têm uma facilidade de também querer se relacionar comigo. E o triste, assim, o que eu percebo, assim, nas empresas, conforme eu ando, conforme eu atendo as empresas, é que muitas, tá na boca de muitos empreendedores, é que eles querem vender para todo mundo. Querem vender para todo mundo. Daí você pensa assim: "Meu Deus, mas quando eu defino o cliente ideal, aí eu deixo de vender para outras pessoas". Não, você pode vender para quem você quiser. Se a pessoa bater na tua porta, se a pessoa quiser comprar, é lógico que você vai vender. Mas o que eu estou dizendo aqui para você é que você precisa focar, você precisa direcionar os seus esforços para atrair quem interessa, para atrair as pessoas certas para o seu negócio. Eu gosto muito daquela frase do filme da Alice no País das Maravilhas, que fala assim: "Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve". Talvez muitos de vocês aí já conheçam essa frase, eu dei uma adaptada nela aqui. Se você não sabe para quem você quer vender, qualquer cliente serve. Se você não sabe para quem você quer vender, qualquer cliente serve. E eu não quero atrair qualquer cliente, eu quero atrair bons clientes, clientes que vão fazer a minha empresa crescer, clientes que vão fazer a minha empresa lucrar, clientes que vão trazer mais clientes para mim, clientes que estão dispostos a investir no meu negócio, a serem parceiros de negócio. Eu quero buscar clientes que me dê mais resultado, mais retorno, mais lucro, é isso que eu quero. Eu não posso ficar perdendo meu dinheiro, perdendo meu tempo, perdendo meus esforços, jogando meus esforços fora, buscando qualquer cliente, aquele cliente que fica pechichando preço, aquele cliente que fica reclamando, aquele cliente que quer trocar produto, serviço, que depois compra, depois não fica satisfeito. Isso aí só gera prejuízo, isso aí só gera estresse, isso aí só gera desconforto para a empresa. O cliente ideal, aquele cliente que é o bom cliente para mim, se eu descubro o perfilzão, o jeitão dele, eu tenho que ir atrás dessas pessoas, eu tenho que atrair essas pessoas, eu tenho que mirar minha estratégia para trazer de maneira ativa essas pessoas para dentro da empresa. E aí, fez sentido aí para você? E é com base aí nessa definição de cliente ideal e também tem a definição de persona, que é um passinho para frente ali do cliente ideal, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, que a gente consegue definir e criar toda uma estratégia centrada no cliente. É uma estratégia de posicionamento, de definição do negócio, de construção do negócio, de moldar o como esse negócio acontece, como ele gera valor, como ele funciona, centrado no cliente. É para isso que serve. Essa definição do cliente ideal, ela faz parte da essência de qualquer negócio. E como é que as empresas conseguem querer dar certo, conseguem querer ter resultado, conseguem querer vender sem ao menos conhecer a fundo seu cliente? Conta aí para mim. Porque toda a estratégia de cliente ideal, de persona, dessa definição, desse conhecer o cliente bem, é o que define como que eu vou posicionar a minha comunicação, que linguagem que eu vou usar, que conteúdo que eu vou oferecer para esse cliente nas minhas redes sociais, o que que eu vou ensinar esse cliente, quais são as informações que eu vou entregar para esse cliente, ou seja, como que eu vou construir as minhas estratégias de venda, de prospecção, como que eu vou gerar relacionamento, como que eu vou tentar fidelizar, manter esse cliente se eu não conheço ele a fundo, se eu não conheço ele direito, se eu só tenho informações intuitivas, informações que eu observo, mas eu não vou olhar, eu tenho tanta informação rica dentro da empresa que eu não utilizo, como tem informação dentro das empresas e que as pessoas, que os empreendedores, que os empresários não utilizam. Gente, tem ouro, ouro dentro dos sistemas, dentro dos cadastros, dentro das informações das empresas. São ignorados, são processos que as pessoas criam, coletam informações, geram informação, geram dados, né? Geram dados e não transformam isso em informação relevante para o negócio, certo? Então, beleza. Se eu tenho toda essa informação dentro da minha empresa, como é que eu vou identificar esse cliente na minha carteira? Como é que eu vou puxar esse cliente ideal? Como é que eu vou saber quem é esse cliente ideal para poder começar a entender um pouquinho melhor como é que ele funciona, como é que ele pensa, como é que ele se sente, como é que ele age, quais são os comportamentos deste cliente. Primeira coisa que eu preciso pensar é assim: qual é o cliente que eu consigo ajudar mais? Qual é o cliente que tem um problema
eu consigo resolver. Já parou pra pensar isso? Quais são os meus clientes que o produto ou serviço que eu ofereço ajuda ele mais? Que perfil de clientes que eu consigo entregar mais valor, entregar mais resultado, entregar mais solução. Outra coisa, qual que é o cliente que está pronto para comprar de mim? Deixa eu ticar aqui, ó. Então já falamos, né? Cliente que eu consigo ajudar mais, o cliente que está pronto para cuidar de mim. Esse é um tema que eu quero trabalhar em outros vídeos também. Essa questão das fases da jornada do cliente, da jornada do consumidor, o como que eu faço para deixar esse cliente mais consciente, mais pronto para comprar de mim. Nós vamos trabalhar num vídeo na sequência aí nas próximas semanas. Então, fica atento a isso daí. Outra questão que eu tenho que olhar, assim, quem são os clientes que geralmente têm um potencial melhor de conseguir me pagar? Porque quantas vezes tem gente querendo comprar de mim, mas não tem uma condição adequada para comprar de mim. Daí ele fica ali naquela pechincha de preços, né? Porque ele não tem uma condição adequada para comprar de mim. Então, cliente que eu consigo ajudar, cliente que está pronto para comprar de mim, o cliente que consegue me pagar, e um cliente que ele tem uma possibilidade de converter mais fácil, que ele tem uma possibilidade de recomprar, de voltar a comprar mais vezes de mim, e um cliente que consegue me indicar, que ele tem uma facilidade, que ele tem uma rede, que ele tem uma influência para indicar e trazer mais clientes para dentro da empresa. Já pensou nisso? Você já analisou essas informações aí na tua carteira de clientes? Você já conseguiu extrair todo esse ouro, toda essa informação, toda essa riqueza que tem dentro da sua própria empresa? Só que muitas vezes, por causa da nossa agito, correria, loucuragem, a gente não para simplesmente olhar para tudo que a gente tem aí dentro da empresa. Né? Já deve estar saindo aí fumaça da cabeça, fumacinha, a cabecinha já está explodindo aí, né? Meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Como é que eu nunca parei para fazer isso? Fica atento aí que no final eu vou deixar uma missão aí, um desafio, né? Algo que já vai ajudar vocês aí a colocar em prática este conteúdo. Já tem um bônus lá no final para vocês. Então, tem muitas pessoas que me perguntam aí a diferença de público-alvo, cliente ideal e persona, tá? Isso é uma confunde, né? Porque a gente sempre o termo que acaba sendo mais comum, que foi trabalhado, ainda existe, foi trabalhado há muito tempo no marketing, é o público-alvo. Daí começaram a surgir esses outros conceitos de cliente ideal, de persona, justamente porque os profissionais começaram a identificar que não era suficiente somente essa informação de público-alvo, por isso que foi se desdobrando para chegar nesse aprofundamento maior. Então, o que é o público-alvo? Público-alvo é a fatia das pessoas que têm características semelhantes, sejam elas demográficas, geográficas, né, de alguns perfis específicos. Então, é lá o IBGE, né? O censo do IBGE. Qual que é o sexo, qual que é a idade, qual que é a renda dessas pessoas, onde que elas moram, se é casado, se é solteiro, todas essas informações aí que criam uma estratificação, que trazem um agrupamento quantitativo desses clientes. Isso é muito importante, porque isso é uma separação inicial que a gente consegue fazer do cliente que já facilita muito o trabalho, porque não é a mesma linguagem que eu vou usar para alguém que tem 18 anos para alguém que tem 60 anos. Então, quando eu tiro essa fatia de mercado, esse extrato do mercado ali, fica mais fácil para eu já ir pensando nas estratégias que eu vou ter. Mas, né, pensando aí, saindo do público-alvo, já entrando no cliente ideal, justamente eu saio somente dessas informações quantitativas, que também fazem parte do cliente ideal, e adiciono informações qualitativas, informações comportamentais, características específicas deste cliente alvo, desse cliente potencial, por isso que eu chamo meu cliente ideal. E eu olho para esse cliente e percebo quais são as necessidades deste cliente, né? O que ele quer? O que ele espera da minha empresa, do meu produto, do meu serviço, no seu dia a dia? Quais são as dores, as dificuldades, os desafios que ele enfrenta? Quais são as expectativas que esse cliente tem em relação à minha empresa, em relação ao meu produto?
que ele está esperando? Com qual nível de expectativa ele entra, né, nesse jogo quando ele quer comprar de mim? Que tipo de uso? Como é que ele usa esse produto? Às vezes um mesmo produto pode ser usado de maneiras diferentes por públicos diferentes. Como é que é o perfil de consumo desse cliente? Que problemas, que desafios diários que esse cliente passa? Quais são as tarefas que ele precisa cumprir no dia a dia dele, que ele precisa utilizar meu produto? Como é que ele resolve, essas questões e esses desafios? Conseguem perceber que vai muito mais a fundo, que vai muito mais num comportamental, que vai muito mais num indivíduo, uma individualidade da pessoa que você tá abordando. Porque quando a gente olha só para sexo, para idade, para renda, fica muito vago, a gente não consegue conversar com pessoas, a gente conversa com algo muito genérico. Quando a gente vai para o público ideal, a gente começa a enxergar uma pessoa. E é aí que vai para o conceito de persona, que a persona é justamente a gente trazer o cliente ideal para uma única pessoa. E eu crio um personagem, por isso que é persona, né? Eu crio um personagem que representa todos esses meus clientes e esse perfil de cliente ideal. Ou seja, eu posso dar nome, eu posso dar idade, profissão. Eu crio ali um personagem, como se fosse um personagem de novela, de filme, que eu consigo visualizar. E olhando para aquela pessoa e olhando para aquele personagem que eu criei, eu consigo imaginar como que aquele cliente pensa, como que ele se sente, como que ele age, né? Quais são as dores, quais são as necessidades, o que que ele valoriza diante ali da realidade da situação dele. Então, as empresas que trabalham realmente esse conceito de cliente ideal e ainda avançam para a persona, ele dá um subsídio muito grande, assim, para você, criar todo o seu planejamento, toda a sua estratégia de maneira muito articulada, de maneira muito focada. Eu sempre penso e comparo, por exemplo, com uma família. Na família, por exemplo, tem 5 pessoas ali, um casal e 3 filhos. A mãe, o pai, quando vai no mercado, por exemplo, vai comprar as coisas preferidas de cada um lá para o filho mais novo, compra o achocolatado, para a filha adolescente compra lá as bolachinhas, as coisas que ela gosta, talvez para a criança já compra o chocolatinho, o docinho que ela tem preferência, o iogurtinho, para o marido já compra a cervejinha, já, né, ou para a mulher compra ali as coisinhas que ela gosta, que ela tem preferência, os petisquinhos, as coisas que o casal gosta. Ou seja, se numa casa com 5 pessoas, a gente consegue ter 5 pessoas com características diferentes, com gostos diferentes, com desejos diferentes, e nós nos comunicamos, nós conversamos de maneira diferente com cada uma dessas pessoas, porque é que com os nossos clientes a gente quer tratar todos iguais, quer tratar como se todo mundo fosse igual. Então, quando eu crio essa estratégia de persona, quando eu crio essa estratégia de cliente ideal, eu consigo trabalhar, eu consigo olhar para cada um dos grupos de clientes meus que tem dentro da empresa de uma maneira diferente, porque eu posso criar, quando eu vou para o conceito de persona, eu posso criar uma persona para cada grupo de clientes e trabalhar, né, de maneira estratégica, de maneira diversificada e focada, nas necessidades de cada um desses clientes. Vamos para frente, gente? Por que que é importante, né, já expliquei para vocês o que que é o cliente ideal, mas agora nós vamos ver o por que que é importante eu identificar quem é o meu cliente ideal e o que que eu vou ganhar, né, de investir meu tempo construindo, usando, utilizando essa ferramenta. E a coisa que eu mais escuto em cursos, palestras, já falei isso, né, lá no começo para vocês, e que os empreendedores realmente acreditam que eles vendem para todo mundo, que todo mundo é cliente, que eles atendem todo mundo, que todo mundo é potencial para ser cliente. Que eles entendem que qualquer pessoa que entrar na loja, eles vão vender. E embora existam, né, diversas empresas que alcancem realmente um maior perfil, uma maior variedade de perfis de clientes, com várias idades, com várias classes, profissões, necessidades, como, por exemplo, supermercado, provedor de internet, loja de celular, são realmente exemplos de empresas que vendem para todo mundo. Só que nem por isso não é possível se posicionar e se comunicar e atrair os melhores clientes e atrair um perfil específico de cliente para sua empresa.
E é por isso que o cliente ideal ajuda tanto neste processo. É errado você pensar que você é capaz de atender todo mundo, que você não precisa focar em ninguém. O conceito de cliente ideal te ensina que você pode sim vender para todo mundo, mas que é muito importante você escolher em quem você vai focar a tua energia, em quem você vai investir os seus esforços e principalmente quem você vai investir os teus recursos, fazer os seus investimentos financeiros para atrair, porque todo mundo sabe que não é barato, que não é de graça trazer o cliente para dentro de casa. Então, se eu vou fazer esse esforço, eu vou ter que ter todo um esforço de prospecção, de divulgação, de marketing, de comunicação para trazer novos clientes para minha empresa, que esse esforço seja direcionado para trazer o cliente certo. E eu tenho certeza que você deve estar concordando comigo. Quando você define o seu cliente ideal, você consegue ter uma clareza melhor aonde que você vai escolher, sim, é uma escolha, onde que você vai escolher investir sua energia e como que você vai se posicionar no mercado, como que você quer ser visto pelo mercado, como que você vai se mostrar para o mercado de maneira estratégica. Por isso que você consegue ter uma estratégia de marketing, de vendas, de comunicação mais alinhada, você consegue ter uma abordagem, uma comunicação mais eficiente, porque você sabe com quem você está falando, você se adapta, você gera empatia para conversar com este cliente. E, naturalmente, você vai ter mais conversões, você vai ter um número de conversões maiores e, naturalmente, você vai conseguir ter clientes mais fiéis, porque você mantém um relacionamento, você desenvolve um relacionamento com esse cliente. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que é isso que todo mundo quer: aumentar as conversões, vender mais, ter clientes mais fiéis. Então, não perca tempo aí, porque a grande da maioria das empresas ainda não sabe como fazer, como usar essa ferramenta de cliente ideal. Não tem isso no papel, não tem clareza sobre isso. E o que que acontece? Acaba perdendo muitas e muitas oportunidades de negócio e se apresentando ao mercado de uma maneira confusa, atraindo gente que não dá lucro, gente que não converte, que estressa a equipe. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu negócio. Ter de maneira clara esse cliente ideal vai te ajudar muito, porque vai te ajudar a definir melhor as suas compras, vai te ajudar a definir os conteúdos que você vai colocar, por exemplo, nas mídias sociais, nas redes sociais, vai te ajudar a definir ações promocionais, estratégias de parcerias, onde que você pode buscar parceiros para atingir esse público, vai te ajudar a fazer um melhor treinamento de vendas, até se preparar para as objeções, principalmente, né. Então, quando eu tenho esse cliente ideal definido, toda a minha empresa é norteada a isso, a forma como eu apresento, a fachada que eu tenho, os móveis que eu tenho, o uniforme dos meus funcionários, tudo, 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 tudo está direcionado e focado para agradar esse cliente que eu quero conquistar. O perfil desse cliente ideal é muito importante que ele esteja solidificado, que ele esteja na mente, no coração do vendedor, de todo mundo que trabalha na empresa. O cliente ideal, ele tem que estar muito sólido na mente e no coração de todos que trabalham na empresa, mas principalmente quem tem o contato de frente com o cliente, que é a equipe de vendas. Por que que esse tema é tão importante? Porque as empresas geralmente erram em não levar a sério esse tema que eu estou trazendo para vocês, que é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia de marketing, estratégia de vendas, até e principalmente para o crescimento da empresa como um todo. Por falta desse conhecimento aqui que você está tendo hoje, muitos ficam no intuitivo, na informalidade e elas não buscam as informações concretas de quem é o seu cliente. E o maior erro é você ficar gastando talvez uma bala de canhão aí para matar formiga, gastando energia, gastando dinheiro e tempo, atraindo gente errada, pessoas que não vão te dar o lucro, o retorno que você gostaria de ter. Então, como é que eu faço para eu definir esse cliente ideal? Vamos para a nossa parte prática agora do nosso vídeo. A hora de você pegar papel e caneta e anotar ali quais são os pontos importantes, por onde que você, qual é o passo a passo ali, se isso está fazendo sentido para vocês. Você falou, não, eu preciso definir isso, eu vou começar, eu tenho que iniciar. Por onde que eu começo esse processo? E eu digo para você, o primeiro passo, o início, estão nas informações que estão dentro aí da tua própria empresa. Você
com os seus próprios clientes, com as suas próprias informações, é o passo inicial que você precisa dar para você chegar nesse cliente ideal. Você vai fazer um esboço inicial, você vai fazer um desenho inicial desse cliente e aos poucos você vai validando, você vai completando, alinhando essas informações na medida que você vai observando e que você vai coletando intencionalmente novas informações desse cliente. Tem vários macetes, várias dicas aí, de como você pode fazer isso, né. Então agora aqui eu vou passar o que que são. São os pontos importantes, os mais importantes para você conseguir definir esse cliente ideal, e você tem que ter em mente que essa definição tem que ser algo vivo e contínuo dentro da empresa. Dentro lá do meu método, nas minhas mentorias, eu ensino isso de uma maneira mais detalhada dentro do planner empresarial que eu criei. Existe lá dentro uma etapa especial sobre a definição do cliente ideal, da persona, onde a gente trabalha ali em detalhes tudo isso que eu estou conversando com vocês para construir esse cliente ideal, para construir essa persona dentro ali de um contexto. Além disso, né, porque essa persona, esse cliente ideal é o que dá base para todo o desenrolar desse planner, né, até que você saia dali com um planejamento completo, um plano de ação prático para elevar aí suas vendas, para agir de maneira mais focada dentro da sua empresa aí e viver realmente uma empresa dentro de um propósito, dentro de um significado, de um objetivo e de uma intenção clara aí de crescimento e de sustentabilidade. Quais são esses 3 pontos importantes que você precisa aí observar para vamos lá, vamos ver aqui, ó, os três verbos que eu coloquei aqui para vocês, ó: descobrir, definir e atrair o seu cliente ideal. Quem aí quer descobrir, definir e atrair o seu cliente ideal? Então são 3 pontos para descobrir, definir e atrair o seu cliente ideal. Pega o papel e caneta, anota aí, que é exatamente isso que você tem que fazer para começar a dar esse primeiro passo de definição do seu cliente ideal. Primeira coisa que você vai fazer, o que que é? Você vai separar os seus grupos principais de clientes que você gosta de fazer negócio. Quais são os principais grupos de clientes que eu gosto de fazer negócios? Clientes que eu tenho prazer. Aí você já tira os chatos, tá? Coloca os chatos não entram no conceito de cliente ideal, são os clientes legais, não só legais, né, mas os meus clientes importantes, os meus bons clientes, aqueles que dão lucro para o meu negócio. Então, eu vou separar em grupos e eu vou observar algumas informações importantes que já tem lá dentro do meu sistema, dentro do meu cadastro, dentro do meu histórico de vendas, histórico dos clientes, do meu CRM. O que que eu vou olhar? Eu vou olhar para esses clientes e observar as informações que tem lá, de volume de compras desses clientes, de lucratividade, de frequência de compra. São alguns aspectos iniciais que você pode olhar justamente para você entender, assim, um comportamento macro desses clientes. Fez isso aí de separar em grupos de clientes principais que têm características parecidas, necessidades, características e expectativas parecidas. Aí eu vou listar esse é o número 2, vou listar as características de cada um desses grupos. Escreva aí, listar as características de cada um desses grupos. O que que eu vou olhar? Primeira coisa que eu vou olhar, o problema desse cliente que eu resolvo. Deste grupo aí de cliente que eu estou olhando, qual é o problema que eu resolvo? Quais são as coisas que ele valoriza na empresa? Esse é o segundo item. Quais são as coisas que ele valoriza na empresa? E quais os canais que ele gosta de me contatar, de se relacionar, de conversar comigo, de comprar? Por que meios ele chega, ele gosta de comunicar com a empresa? Existem aí outros tópicos, né? Eu separei essas 3 aí que são importantes, mas existem outros tópicos que a gente detalha depois, melhor dentro do planner, dentro do meu método, né, para que você consiga ser mais assertivo. Uma ferramenta que é muito legal é o mapa de empatia, e eu gosto muito de utilizar esse mapa de empatia, que é uma ferramenta que é utilizada por empresas, por exemplo, como Google, como Amazon, como Facebook, né, e várias empresas aí que a gente conhece, que a gente admira. É uma ferramenta muito utilizada, porque é uma ferramenta de metodologia ágil, que é a ferramenta aí utilizada. As metodologias ágeis são metodologias usadas pelas startups. Então, voltando lá, separei os meus grupos de clientes por
afinidade ali, por semelhança, listei as características comuns de cada um desses grupos, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou pensar em estratégias específicas para conversar com cada um desses clientes. Eu vou traçar as estratégias, eu vou escolher, né, qual é o grupo, eu vou escolher qual é o grupo mais relevante desses que eu listei, e é esse que eu vou focar as minhas estratégias, é para isso que eu vou olhar, é para isso que eu vou me aprofundar, eu posso ir, usar algumas estratégias para buscar mais informações, inclusive conversar com o cliente, aplicar pesquisas, fazer grupos de discussões, né, coisas, para que eu consiga me aprofundar ainda mais nesse cliente. E reforçar aí, gente, isso é um processo contínuo e é como um casamento, tá? Conheceu, entendeu o cliente é igualzinho casamento, é igual casar, tá? Quando eu caso, quanto mais tempo eu convivo, quanto mais eu converso, quanto mais diálogo, quanto mais contato eu tenho, convívio que eu tenho com aquela pessoa que eu escolhi para ser meu parceiro, para ser minha parceira, mais eu conheço, mais capaz eu sou de compreender, de entender, de perceber a pessoa e agradar. Então, nós temos que ver o negócio como realmente como um casamento, porque eu preciso me aprofundar no meu cliente para todos os dias conquistar, né? Para todos os dias eu conquistar esse cliente para mim. Muito bem. Para você que está com a cabeça fervendo aí com tudo que a gente conversou hoje, tudo nós conversamos hoje, então eu quero deixar prometido, conforme prometido, eu vou deixar uma missão para você. E essa missão é só para quem quer levar aí o nível da empresa, para quem quer ser mais focado no negócio, quem quer conquistar mais venda, ter um negócio cada vez mais lucrativo aí e com mais resultado. É só para você. Se você não quer subir de nível, se você não quer ter mais foco nos seus negócios, se você não quer vender mais, não precisa fazer, tá? Porque não adianta ficar aqui assistindo e não colocar em prática. Então agora chegou a hora de você colocar em prática. Bora lá? É bem fácil, tá, esse desafio, essa missão que eu separei para você. É só você escrever, eu quero que você pegue um papel e você escreva os seus 3 principais clientes, seus 3 melhores clientes, 3 pessoas mesmo, quais são os 3 nomes que te vem à mente, que você entende hoje que são os seus 3 melhores clientes, são aquelas 3 pessoas que você gosta de vender, aquelas 3 pessoas, empresas, sei lá, que você não quer perder de jeito nenhum, porque são bons clientes, são fiéis, trazem resultado para a empresa. Faça uma listinha aí com esses 3 melhores clientes e liste o que eles têm em comum. O que esses 3 clientes têm em comum. Se você conseguir fazer mais, melhor, eu só estou pedindo 3. Então você vai considerar aí as características gerais. O que essas características gerais? As demográficas, né, as geográficas, que eu falei lá, sexo, idade, renda, segmento, faturamento, se for empresa. As questões ali que importam, né, para o teu negócio. Vamos para o tópico 2. Você vai listar aí, quais as necessidades que ele tem que precisam ser resolvidas. Vai listar todos os desafios, as dificuldades, as necessidades, tudo que ele precisa ali, que envolve ali o seu produto, o seu serviço, na hora que ele vai executar a tarefa que ele tem que executar e que ele precisa utilizar o teu produto, o seu serviço. O que ele tem de necessidade? O que ele precisa resolver? Qual o problema que você precisa resolver? E realmente é muito simples e poucos minutos você consegue fazer esse esboço, mas eu tenho certeza que você vai surpreender com as informações que você vai descobrir apenas para analisar seus clientes. Combinado? Se você gostou desse conteúdo, então curta esse vídeo, compartilha com outros empreendedores. Eu espero você na Rota do Empreendedor de Sucesso. É só você clicar no link aqui que está no grupo do WhatsApp e lá você vai ter acesso a todas as informações, vai ter acesso a como que vai acessar, né, o evento e todas as informações que você precisa. Obrigada, gente. Até aí a próxima.